Empreendedores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse bate-papo aí descontraído para a gente trazer para vocês dicas, orientações, insights para vocês aplicarem o negócio de vocês para melhor gerenciá-lo e proporcionar um crescimento próximo e saudável para vocês. O podcast é uma produção da B2B Contábil, que acredita nesse projeto para ajudar os empreendedores a ter uma melhor gestão do seu negócio. Juntamente com o César de Aquino, nosso anfitrião, que sempre vem conosco, nos acompanhando, nas entrevistas, nos bate-papos, né? É gravado aqui no estúdio do Casebre, com a direção do Juliano e com o apoio da Métrica, a parte de marketing. E o tema de hoje é muito importante para todos os empreendedores. Então, já compartilhe esse vídeo com seus amigos empreendedores, já manda para eles, porque é de suma importância o tema que nós vamos falar aqui hoje. E também já se inscreve e curte o canal, que o tema é sobre autoconfiança, né, César? É isso aí. Como é que vai? Tudo bem, Bruno? Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Muito bem. Obrigado aí pelo convite aí mais uma vez. Estamos aí junto. Obrigado pelo carinho, né? Anfitrião não, sou amigo mesmo. Isso. Beleza, aí. Show. Estamos aí, estamos junto, né? Vamos bater um papo sobre esse tema que pega na veia de muita gente, né, Bruno? Com certeza, né, César? Porque a confiança, né? Como que você ter uma confiança que está ligado diretamente a você acreditar que as coisas vão dar certo, que acreditar no seu negócio. Exatamente. Mesmo quando você está iniciando o seu negócio do zero, sem perspectiva nenhuma. E aí, como que a gente trabalha isso? Pois é, Bruno. Eu gostaria de começar a falar sobre essa coisa da confiança, deixando bem claro para todos que estão nos ouvindo aí, os empresários, empreendedores, né? Aqueles que realmente gostariam de empreender, ou até mesmo na sua vida, hein? Até mesmo na sua vida particular, na sua vida pessoal, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Deixar bem claro uma coisa, Bruno. Confiança e autoconfiança não significa fechar os olhos para os processos e os procedimentos. Né? Eu acho que isso é muito importante, já deixar isso bem claro. Senão você cai, acho que você está querendo dizer, senão você cai naquela questão da imprudência. Exato, da negligência, da imprudência, não é? Muitas pessoas, a gente observa isso até mesmo nas relações humanas, na vida pessoal das pessoas, né? Algumas pessoas dizem assim, não, eu confio em alguém, não é? Sim. Ou eu confio em alguma empresa. E simplesmente fecha os olhos e vira as costas para uma conversa, né? Você já viu aquele ditado que diz que o óbvio às vezes precisa ser dito? Com certeza, né? É necessário, então, né? Confiança perpassa por tudo isso, né? Eu confiar em alguém, eu confiar numa pessoa, eu confiar em alguém do meu relacionamento próximo, né? Por exemplo, pai, mãe, irmão, esposa, tio, papagaio, cachorro, né? Não invalida, né? Você tem que conversar algumas coisas, por exemplo. Deixar um papo aberto, deixar uma conversa aberta. Nas empresas, dentro das organizações, eu confio no meu colaborador, eu confio no meu funcionário. Você entrega para ele um relatório e diz para ele fazer um relatório. Vamos dar um exemplo hipotético assim. Eu preciso que você faça esse relatório, eu preciso que você me entregue esse fluxo de caixa até terça-feira. E simplesmente vira as costas, né, para ele, entrega, né, acreditando que você está delegando, e na verdade não é delegando, você está delargando, né, às vezes uma tarefa, e vira as costas e simplesmente não acompanha um processo, por exemplo. Não é? Vamos imaginar que hoje eu diga para você, né, que, olha, eu preciso que você me entregue esse fluxo de caixa daqui a 3 dias. Um exemplo hipotético. E não converso com você durante esses 3 dias. E chega lá no 3º dia, você diz para mim, né, olha, não consegui terminar o fluxo de caixa. E eu precisava desse fluxo de caixa para uma reunião com outro cliente, eu precisava de entregar esse fluxo de caixa para o cliente. Eu vou virar para você, mas como você não, né? Como que você não me entregou? Você não me falou nada, não é?
Você não me, né? Você já passou por alguma experiência desse Sim, tipo, Bruno? acontece. Não acontece isso? Acontece. E aí quer dizer, feriu a mim, eu tinha um outro compromisso com esse fluxo de caixa para entregar para um outro cliente, por exemplo, e eu estou sem o instrumento para poder trabalhar. O que deveria acontecer? Foi falta de confiança? Não. Isso não é falta de confiança, isso é falta de o líder, por exemplo, né, ou aquele que pediu o relatório, hipoteticamente, aí no nosso exemplo, acompanhar o processo. Daqui 3 dias? Muito bem, daqui 3 dias, então, no primeiro dia, e aí, tá tudo bem? Né? E o relatório, o fluxo caixa, tá indo tudo bem? Você tinha que buscar algumas informações e tal, deu tudo certo. No segundo dia, né? Opa, e aí, tá tudo bem? Né? Como é que tá? Tá tudo certo para entregar para amanhã, né? Que hora que você pode me entregar amanhã? Nós combinamos amanhã, não combinamos horário. Que hora que você pode me entregar? Assim? Ou seja, acompanhar o processo. Então eu percebo muito em algumas empresas, sessões que a gente atende muito aí, Bruno, as pessoas confundindo a confiança, né, com virar as costas para um processo, para um procedimento, por exemplo, sabe? Então isso é muito pertinente ser dito já no início dessa nossa conversa. Sim. Confiar não é largar, não é fechar os olhos, né? Exatamente. Até puxando esse exemplo que você trouxe, questão de funcionários, percebe-se, né, que é muito importante no crescimento de qualquer empresa a necessidade de contratação e inserções ali de peças-chave, né? Sim. De pessoas capacitadas para compor esse time, né? Perfeito. E muitas das vezes, cada vez mais você cresce, e muitas das vezes você precisa colocar pessoas, situações que vão fazer o que você fazia. Sim. O que o empreendedor fazia, ou completar aquilo lá. Perfeito. E muitos relatam, nossa, como que eu vou dar isso para esse funcionário, como que eu vou deixar isso para ele, como que eu vou contar com ele. Isso. Então seria basicamente essa questão desses processos de acompanhamento. Isso, exatamente. Trabalhar essa segurança ali. Trabalhar essa segurança e você ter a certeza, né, de que aquilo que você está construindo, não é? Você se certificar que vai dar certo, não é? Agora há pouco, por exemplo, você disse, né? Confiar, acreditar que alguma coisa vai dar certo, né? Então, como é que eu confio? É claro que eu preciso de ter essa acreditação dentro de mim, né? A confiança perpassa por isso, né? Eu ter dentro de mim uma certeza daquilo que eu não vi ainda. E sim. Uma certeza daquilo que não existe ainda. Então é ter a certeza do abstrato, né? Da coisa que não existe ainda, né? Isso precisa de ter dentro de nós, né? A confiança, ela passa por isso, né? Eu ter certeza de que isso vai acontecer. Agora, eu não posso cruzar os braços, né? Eu preciso de fazer algo para poder garantir, né? Para que eu possa ter segurança que aquilo efetivamente vai dar certo. Então aí principalmente dentro das empresas, onde nós precisamos de ter muito bem construído um planejamento, né? Um planejamento estratégico, ou um plano de ação, ou um plano de procedimentos e processos, né? Um acordo entre as pessoas, entre o time, né? Que vai realizar determinada tarefa, determinada função, que vai exercer determinada função. Então, a confiança, ela não desonera isso, né? Sim. O fato de eu sentar contigo e nós acordarmos algumas coisas, né? Nós desenharmos algum processo, algum procedimento, não significa que eu não falo, você não está confiando no Bruno, né? Você acha que ele não vai fazer? Eu falei, não, muito pelo contrário, eu quero ajudar. Na verdade, isso aí, facilita, né? Facilita. Acho que quando o empreendedor, né, aproveitando até isso para as relações pessoais, porque influencia, enquanto que o empreendedor entender que esse processo de conversa, de troca de informações, na verdade é um delimitador. Exato. De responsabilidades. Exato. Acho que é isso que você está falando, né? Exato. Perfeito. Porque você combina comigo
olha, eu vou até aqui, daqui você chega até aqui. Isso. E a gente alinha, né, conceitos, entendimentos, Isso. prazos, formato. formato. Muito bem. É exatamente isso. Eu costumo dizer o seguinte, Bruno. É o óbvio que precisa ser dito. Não é? É exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Bruno. Muitas pessoas não entendem essa construção universal das relações humanas, né? Eu costumo dizer que sempre existem duas coisas que precisam de estar muito bem construídas entre as relações humanas, tanto pessoais como profissionais. Primeiro é que entre relações humanas existe o que eu penso e vejo do mundo, o que você vê e pensa sobre o mundo que está à sua volta, e existe o que nós dois construímos. Percebe que existem, então, uma terceira situação. 3 situações diferentes em tudo na nossa vida. Se você analisar, existem sempre isso. Existe o mundo que eu vejo e eu percebo e eu interpreto na minha mente, na minha cabeça, o mundo que você vê, que você percebe, que você interpreta na sua mente, e aquele que você constrói com uma outra pessoa. Que pessoa? Com quem você se relaciona. Com quem você se relaciona. Quem? O seu funcionário, o seu colaborador, o seu diretor, o seu gestor, o seu gerente, né? O empreendedor, o empresário, com o fornecedor, com o cliente, né? Com a esposa, com os filhos. Né? Então, em todo momento, principalmente com fornecedores, né? Relações de fornecedores e clientes, por exemplo, isso precisa de ficar muito bem claro, não é? Que existem essas 3 posições. Quando a gente vai fazer uma negociação, por exemplo, o quanto isso é importante nós entendermos esse movimento quando você vai negociar com alguém um serviço, um produto, uma venda, né? Se os vendedores atinassem para isso, né? Se os vendedores entendessem esse movimento, está chegando um cliente ali, eu vou atender o cliente. Existe o que eu vejo. O que eu vejo? Eu preciso de vender, eu preciso de bater minhas metas. Existe o cliente chegando, né? Que tem uma necessidade latente. Sim. Ali, ele está trazendo uma necessidade. Não é? E existe uma terceira situação, que é a solução. Percebe isso? Sim. Como é que é bacana? Tudo isso perpassa pela confiança, né? Outro fato extremamente importante, Bruno, é que existe também 3 outras situações. O mundo dos 3 é muito legal, né? Eu gosto muito do universo da trilogia, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito desse ponto, né? Percebe, Bruno? Pense comigo. Existe uma situação que é aquela que eu quero. Existe uma outra situação que é aquela que você quer. E existe uma outra situação que é aquela situação que precisa de acontecer, que é a verdade. Consegue enxergar isso? Consigo, mas eu não entendi como que você vai amarrar. Exatamente. Isso tudo está amarrado na primeira relação que nós fizemos, né? Do meu mundo, seu mundo e um terceiro mundo que a gente constrói. E está relacionado também com essa confiança, que a confiança não é fechar os olhos para uma conversa, não é fechar os olhos para aquilo que precisa de ser acordado, não é? Vamos imaginar assim, eu quero tomar um copo d'água, você também quer tomar um copo d'água. O copo d'água está aqui à nossa disposição sem água. Nós temos o copo para colocar Sim. a água aqui. Você quer água e eu quero água. Eu sei que existe água em algum lugar. Exemplo hipotético. Eu sei que existe uma água no freezer, por exemplo, né? Na geladeira. Não é isso? Sim. Muito bem. Então existe uma coisa que eu quero
tomar água, existe uma coisa que você quer, que é tomar água, e existe uma terceira situação que é verdade, nós tomarmos água, não é? Então, o que a gente precisa de fazer? Eu confio em você, né? Eu tenho confiança em você, não é isso? Sim. E eu fico olhando para você, olhando para o copo. E fico esperando alguma coisa acontecer. Você ficou, você está falando que eu fico pensando que ou a água vai vir de alguma forma, sem ação, e você automaticamente acredita que eu que vai pegar ou vice-versa. Isso. E eu aqui pensando, puxa, a gente não alinha, a gente podia estar tomando água. Não delimita esses níveis de responsabilidade, atribuições de cada um. Perfeito. Funções de cada um. Isso, que é uma terceira situação. Para atingir o objetivo. Para atingir um objetivo, né? E aí o que pode acontecer? De repente eu vou lá, pego a água e sirvo a água para mim. Sim. Né? Sirvo a água para mim, e você fica me olhando e fala assim, mas você não vai pôr água para mim? Eu não sei que você quer beber água, você não foi buscar água. Se você quisesse beber água, você tinha que buscar água. Já aconteceu alguma dessas situações dentro da sua vida? Eu vejo muito isso acontecer nas relações pessoais e empresariais. Não é? Quer dizer, eu costumo até dizer para alguns colaboradores que a gente está mais próximo, né? Dizer o seguinte: não acredite no que eu acho. Né? A gente não pode acreditar no que eu acho, porque senão o eu acho fica dependendo do que você acha e a gente fica achando junto e não resolve o problema que precisa de resolver. Percebe isso? Percebo. Acho que o que você está colocando é que muitas pessoas pensam, acreditam que simplesmente pelo fato de ter um mundo na cabeça, ter uma ideia na mente, perfeito, simplesmente ter essa vontade na mente, é que as coisas vão se realizar. Vão se realizar. E que de fato não é isso. Essa é uma parte, porque você cria a ideia, perfeito, o planejamento, porém perfeito, você precisa executá-lo, transformá-lo em ação. Perfeito. Muitas pessoas vivem com esse mundo dos pensamentos e acreditando que estando só com o mundo dos pensamentos as coisas se realizam. Acontece muito em sonhos. As pessoas que têm sonhos, as pessoas que têm objetivo, né, começa um ano, por exemplo, querendo fazer algumas coisas durante a vida, durante o ano para a sua vida, né, e não realiza. E aí chega no final do ano, fica frustrado porque não conseguiu realizar. O que precisaria de fazer? Tirar da zona de sonho, tirar da zona de pensamento e materializar, escrever, fazer um plano, né? Então, se trouxermos isso para dentro das empresas, o que precisa sempre ficar acordado com os nossos colaboradores, com o nosso time, as lideranças, os gestores? Tudo precisa de ficar muito bem claro, conversado, escrito, se possível, não é? Construído um plano, como eu disse agora há pouco, um plano de ação. Quem vai fazer o quê? Não é? Qual que é a sua responsabilidade? Qual que é a minha? Qual que é a sua tarefa? Qual que é a minha? Qual que é a nossa tarefa? O que nós vamos fazer juntos? Não é? O que precisa de ser, o que precisa de acontecer para que o objetivo aconteça? Não é? Então tudo isso precisa de ficar muito bem esclarecido. Exatamente. Um ponto importante, César, que dentro disso que nós estamos conversando, eu percebo, né, que muitos empreendedores, muitas pessoas ficam nesse tempo pensando dentro de um conflito, e o mais interessante ainda, que as dificuldades do negócio dele, ele já sabe a resposta. Perfeito. Ele já sabe como que soluciona aquele muitas problema. Das vezes Se você perguntar para ele qual que é a causa do problema, isso. XYZ. Só que ele não vai de encontro àquele XYZ. Exatamente. Por causa de crenças, né? Por causa de bloqueios. E aí entra a autoconfiança, né? Da pessoa ter uma autoconfiança. Você sabe disso, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade de conversar com o outro. Sim. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo conversar em público. Na verdade, não consegue conversar com o outro que está do lado dele, né? Se for para uma mesa de boteco tomar uma cerveja, fala até pelos cotovelos. Mas na hora que precisa tocar naquele ponto que traz a solução... Na hora que precisa de ir
Ou faz ao contrário. Diante de uma solução, não consegue. Em vez de eu levar para você, eu levo na conversa de boteco. Para conversa de boteco, não é? Por isso que, inclusive, é interessante os momentos de café, né? Dentro da empresa, né? Porque são lugares que relaxam um pouquinho e às vezes alguma coisa solucionada ali, né? Exatamente. Não é isso? Mas então tudo isso parece que não, Bruno, voltando para o nosso ponto central, parece que não, mas tudo isso tem a ver com confiança, né? Se nós buscarmos no contexto da palavra, né? Confiança vem de confiar, vem de fiar juntos, né? A palavra confiar vem da palavra fiar, né? Que é fiar junto. O que é? Fiar é aquele, né, o tiara antigo, né? Que você fazia cordas, fazia tapete, né? Sim. E usava duas pessoas, uma para esticar o fio e outra para poder manipular, né, o tiar. Então, isso confiança, é fazer junto, né? Então, se buscarmos esse contexto, confiar não é fechar os olhos. Confiar não é cegar, não é? Se nós buscarmos, inclusive, no fundamento bíblico, né? Tem aquela parte, né? Faça da sua parte que eu farei da minha. Já aproveitando, ainda tem mais duas. Pedir e obtereis. Isso. Bater e vos haverá. Isso, exatamente, né? Então, assim, essa coisa do, eu confio, né? Confiar não significa, né, abandonar, né? Confiar significa, poxa, eu quero que a coisa aconteça, né? Confiar parte desse princípio de eu também querer que dê certo, não é? Além de acreditar que dê certo, eu querer que dê certo. E se eu quero, eu me envolvo, né? Eu costumo dizer também que confiança tem muito a ver com amor. Quando você faz com amor, né? E o amor não significa abandonar. Aí a gente tá, só um parênteses aqui, a gente até traz no nosso último podcast a fala basicamente do Edson. Sobre isso, né? Perfeito. Não perfeito. é ausência de trabalho, mas você colocar esse amor no trabalho. Exatamente. Não é ausência de desafios, né? Exatamente. É colocar o amor, né? É colocar o coração diante desses desafios, porque eles nunca deixarão de acontecer, não é? Outra coisa importante que nós falamos também no podcast é a questão de estarmos juntos, né? Sim. Não é isso? Então, assim, é outra questão importante nesse momento que a gente vem passando, de muita... Na verdade, a gente vem passando por esse momento agora, né, Bruno? Um momento de muitas incertezas, né? Nós vivemos um mundo de muitas incertezas, de muita insegurança, né? Principalmente nas relações, né? Principalmente nas relações. Estamos aí convivendo com níveis de saúde mental, né? A ausência de saúde mental ou uma certa debilidade com relação a isso muito forte, né? Sim. Então, principalmente agora, esse assunto ele vem à tona como de uma maneira muito forte, muito impactante. Confiar é estar junto. Confiar é fazer as coisas juntos. E para que isso dê certo, para que a gente possa fazer as coisas juntos, nós precisamos de conversar. Nós precisamos de esclarecer as coisas. Nós precisamos de deixar muito bem transparente, né? Não dá para ficar escondendo coisas ou então acreditando que você acredita, achando que você acha. Se eu achar que você acha, nós vamos achar junto e a coisa não vai, e a coisa não se materializa. Não se materializa, né? Você falou uma questão muito importante que muitos empreendedores têm que também ter consciência disso, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Porque você falou assim, que tem que acreditar, tem que ter a vontade, mas principalmente ele tem que se envolver. Exatamente. Porque o negócio quem dita ali é o líder, o dono do negócio. Exato. Mas que ele contrata uma equipe extremamente capacitada, Perfeito. Profissional e tudo mais. Isso. Se o líder não se envolver de alguma forma ou de outra, ou realmente ou só
tem que transferir 100% Sim. para essa diretoria, aí Sim. tudo bem. Isso. Mas não é o caso das nossas empresas, a grande maioria das nossas empresas. Ele está ali, ele precisa de fato se envolver. Exato. Porque se ele realmente se ele não acredita, se ele acredita, mas não se envolve, é a mesma Sim. coisa de dizer que não está acreditando no negócio dele. Exato. Ou que não vai trazer a solução. Exato. Aí quem Exato. vai lutar por ele? Isso é muito verdade, né? E um outro assunto que vem junto à confiança, que eu acredito que a gente poderia somar a esse momento nosso de hoje, são os valores, né, Bruno? São coisas que precisam de ficar muito bem esclarecidas nas relações, que são a hierarquia de valores, o que é importante para você, não é? O que é importante para mim? Quando essas coisas acontecem de maneira clara e transparente, quando eu digo claro, é claro mesmo, viu, pessoal? Quem está nos assistindo aí, quando eu digo claro, é claro, talvez você esteja perguntando, como é que eu faço isso, né? Senta com o seu parceiro, com seus colaboradores e faz uma lista. Pede para escrever. Escreve 7 coisas que são importantes para você nas nossas relações, por exemplo. 7 coisas importantes, não é? E cruza essas informações, bate um papo sobre isso. Percebe? Porque isso é clareza, né? Você conversar nesse nível de profundidade nas suas relações, não é? Eu tenho trabalhado muito com algumas instituições onde eu estou como voluntário, né? Por exemplo, a Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste de Minas, né? Do qual nós estamos aí contribuindo, sou vice-presidente lá. É um serviço voluntário, nós não ganhamos nada na diretoria para fazer o que nós estamos fazendo, que é pensar no desenvolvimento do Sudoeste de Minas, né? O que a gente pode fazer para o bem do Sudoeste, né? Para a gente transformar esse lugar no melhor lugar para a gente se viver, né? Para a gente viver. Então, esse é o nosso lema lá, não é? Uma das coisas que são extremamente importantes nas nossas relações, e a gente deixou isso muito bem claro, né? Por meio de várias reuniões, que é deixar claro quais são os valores que são importantes para as pessoas e para a instituição. Porque existe esse trabalho, eu costumo fazer esse tipo de trabalho nas empresas, Bruno. Por exemplo, empresas que têm sócios, né? Como a B2B, por exemplo, né? Um sócio faz a sua lista de valores, o que é importante para ele em termos profissionais, em termos pessoais e em termos empresariais. Então você tem ali uma lista de 7 coisas importantes para você enquanto pessoa, uma lista de coisas importantes, de 7 coisas importantes ali que são importantes para você enquanto profissional. Sim. E 7 coisas importantes, né, que precisam de existir na sua empresa. No negócio. Que é importante pro negócio. Você faz essas listas, eu faço as minhas listas, né, eu sugiro ao outro sócio para fazer as suas listas, e nós então vamos confrontar essas listas e conversar a respeito disso. Por que é importante? Mesmo que sejam 2 coisas iguais. Vamos imaginar que você tenha na sua lista lá o valor trabalho. E eu tenho também na minha lista o valor trabalho, né? Vamos imaginar que você tenha na sua lista lá o valor ética. E eu tenho lá na minha lista o valor ética. Nós precisamos de conversar a respeito disso. Qual é o seu nível, né, de trabalho? Né? O que significa trabalho para você? E para o outro sócio, o que significa trabalho? Vamos imaginar que trabalho para você significa trabalhar até altas horas da noite. Enquanto não terminar uma tarefa, você não vai embora. Né? Sim. Workaholic. Não é isso? Sim. Não é assim? E para o outro sócio significa que trabalho ele tem que dar 110% nas 8 horas. Deu 18 horas, ele não aconteça o que acontecer, ele vai... Aí dá conflito. Aí dá conflito. Porque o sócio que fica até mais tarde... Fala, tá fazendo mais. Fala, tá vendo? Olha lá, vai embora mais cedo. Não é? Não é isso? Exatamente. E não é isso, gente. Olha só, que coisas... E por causa disso começa a se gerar conflito nas relações.
Um achando que o outro Tá fazendo demais, tá fazendo demais ou tá fazendo de menos. Percebe que uma coisa simples, que se sentar resolve? Se sentar para conversar resolve? Isso é confiança. Isso é a gente aumentar o nosso nível de confiança. Eu saber o que passa no seu mundo e você saber o que passa no meu mundo. E nós construímos um mundo juntos. Exatamente. Demanda muito, uma capacidade muito tranquila, né, realmente da Perfeito. Confiança, de respeito. Exatamente. Para poder entender o outro, né? Deixar o outro ser o outro que quer que seja. Confiar não é fechar os olhos. Confiar não é virar as costas. Confiar não é simplesmente entregar aquilo para o outro e não acompanhar. Confiar não é você deixar de construir processos e procedimentos, né? Principalmente com as gerações novas hoje em dia, né? Que é um tema, eu acho que a gente pode deixar para o nosso próximo encontro, né? Falar um pouco sobre esse conflito de gerações que existe hoje. Sim. Que é justamente o ponto central, são os valores. Ô César, a gente está falando aqui, mas é como que eu vi esse empreendedor de dizer também assim, bacana, né? Confiar, tudo mais, faz isso, faz aquilo, mas e quando que eu tenho medo? Como que eu lido com medo nessa questão da confiança? Mas eu sinto muito medo, não posso ter confiança. Como que é isso? Onde que o medo encaixa nesse processo? O medo, né, Bruno? O medo é basicamente a nossa emoção central, não é? Desde os tempos neandertais, desde os tempos, né, antigos, nós funcionamos ou na busca do prazer ou na fuga, né, do problema. Nós funcionamos, até hoje a gente funciona assim. Né? Sim. Quer acertar ou nós estamos... Os gatilhos, maiores gatilhos. Esses são os dois maiores gatilhos. Estão lá no cérebro reptiliano, está lá no centro do nosso cérebro. Existem estudos, inclusive, do sequestro da amígdala, né, que eles falam, inclusive, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas a questão do medo. Nada melhor do que uma boa conversa, para que você possa trabalhar esse medo. Então, assim, ajuda. Quem tem esse medo se ele percebe, né, que esse medo está lhe bloqueando, lhe tolhindo, né, se está dificultando ele caminhar, procure ajuda. Procure uma ajuda profissional. Procure um psicólogo, um psiquiatra, um amigo para conversar, né? Alguém que ele possa compartilhar sobre isso, né? Para que ele possa, então, conseguir lidar com isso, né? Procure um coach, procure um mentor, procure ajuda. Sim. Isso é extremamente importante. Se ele percebe que aquele medo está deixando ele mais alerta, porque é uma outra energia. Todas as nossas emoções, elas têm duas energias. Ela tem uma energia positiva e ela tem uma energia negativa. O medo, ela tem uma energia positiva e tem uma energia negativa. A energia negativa é quando ela te bloqueia, não é? A energia positiva é quando ela te deixa mais alerta, né? Te deixa mais atento, te deixa mais preparado, não é? Então, se a pessoa percebe que o medo está te deixando mais bloqueado, procure ajuda. Isso é fato sine qua non, isso precisa de ajuda, porque precisa de trabalhar lá atrás onde que esse medo surgiu, não é? Então é algo muito, muito profundo dentro dos estudos emocionais, né? E isso precisa de uma ajuda profissional para isso. Se o medo, então, lhe deixa mais alerta, mais atento, conversa, né? Vai na direção, então, da confiança, vai na direção do procedimento, vai na direção de escrever, né? Aquilo que precisa, de deixar claro. Quando a gente fala deixar claro, é escrever e conversar
e trazer aquilo à tona. Entendi. É como se chega num ponto que você não consiga lidar com ele. Procure ajuda. Agora, se você consegue entendê-lo, ele te funciona como um alerta, um ponto de atenção que você precisa olhar. Perfeito. Para melhorar algum processo, para melhorar alguma comunicação. Isso. Ou seja, então, na verdade, o medo ele é bom. E não tem como a gente dizer que elimina ele. Não, imagina. Eu pergunto que muitas pessoas, nossa, se eu não tivesse medo... Não tem como. Então, na verdade, ele tem que saber colocar ele no lado positivo da situação. Perfeito. Nós não conseguimos eliminar as nossas emoções. Nós somos seres emocionais. Né? Nós somos seres emocionais. Nós não conseguimos eliminar nenhuma das nossas emoções. Né? As 4 emoções básicas, por exemplo, né? O medo, a alegria, a raiva e a tristeza, né? Elas são as emoções básicas do ser humano, né? A partir daí já existem o conjunto das variações, dá mais de 25. Né? Se nós assistirmos aquele filme Divertidamente, por exemplo, vai ficar muito bem claro aquilo. Exatamente, lá né? Ele coloca a tristeza. Né? A tristeza. Imagina se você isola a tristeza. A tristeza é importante. Ela é importante na nossa vida. Né? Sim, com certeza. Para a gente poder buscar coisas dentro de nós, né? Que são coisas boas também, não é? Então, aquele filme a gente pode perceber muito claramente como é que as emoções se manifestam, a importância de cada uma delas. Exatamente, até a raiva. Né? Bem trabalhado, ela funciona bem na hora certa. Né? A raiva na hora certa, de você se impulsionar, né? Você ter aquela raiva, quer dizer, canalizar aquela energia para uma coisa boa, positiva. Né? Puxa vida, eu não estou conseguindo falar com aquele cliente. Né? O que eu vou fazer? Aí eu ligo, eu mando o WhatsApp, vou lá, né? Vai lá, bate lá, né? Quer dizer, então essa raiva, né? Ou seja, todas as emoções são importantes. O medo é a emoção central, né? Ele tá ali sendo permeado, né? Por todas as outras emoções. E bem trabalhado, como nós estamos conversando, como você mesmo disse, ele é positivo, ele é importante para nós. O que nós precisamos aí a gente volta num outro ponto que nós já conversamos muito aqui no podcast, que é o autoconhecimento. Né? O que é importante? Você se conhecer, entender das suas emoções, entender das suas dores, entender da sua criança interna, né? O que ela busca, né? O que ela está te dizendo, né? E isso, nas relações humanas, elas são extremamente importantes para que você possa ter boas relações, bons relacionamentos. Né? É isso aí. Então, só para resumir, César, que nós conversamos aqui hoje, então, dentro do processo para você adquirir mais confiança, mais autoconfiança, é planejamento. Sim. Né? Ter as ideias, né? Perfeito. E botar isso num papel, numa organização, num roteiro, né? Um plano de ação que for, para você ir executando. Exatamente. A segunda questão que você falou é comunicação. Comunicação. Clara, transparente. Perfeito. Para poder delimitar responsabilidades. Isso. Entendimento, conceitos. Perfeito. Certo? Uma questão que é o envolvimento. Sim. Se você não se envolve, aquilo não sai, isso. Não flui, não se materializa. Não materializa. Até aquela importância de você comemorar quando as conquistas dão certo. Perfeito. Analisar, sofrer, sentir a tristeza, divertidamente, que algo não dá certo. Exatamente. Lidar bem, gerenciar bem com o medo, né? Isso, exatamente. Gerenciar o medo. Porque ele, na verdade, te funciona como também um indicador. Um indicador, exato. Algo mais? Eu esqueci Sim, que conversamos. Basicamente. Eu gostaria de acrescentar que confiar é acreditar, não é? Sim. Acreditar, no entanto, fazer. Né? Então não basta só acreditar, precisa de ter a ação. Ok? Então isso é extremamente importante. Confiar não é simplesmente acreditar que vai dar certo. Principalmente nas relações. Confiar é eu acreditar dentro de mim que vai dar certo. Acrescentaria aqui querer que dê certo e fazer algo para que dê certo. Então, confiar é acreditar, querer, que são duas ações internas, não é? Acreditar e querer, e fazer alguma coisa para que dê certo. Então,
confiar, eu acredito que essas três questões são muito importantes, né? Sim. E Você precisa fazer aquilo aqui que você acredita, que você Exatamente, exatamente. E a autoconfiança, então, é você exercitar isso em você mesmo. Todo dia. Todo dia, né? Que aí é você uma questão... acreditar, você querer e fazer algo, né? Então, crie metas pequenas para você poder conseguir, todos os dias, estar na direção dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Isso aí, César. Show de bola. Show de bola? Muito bom. Muito bom, muito bom. Isso aí, empreendedor. Então, se você tem essa ideia, se você tem essa vontade de realmente fazer o seu negócio crescer, de montar um negócio, de solucionar um problema, tá aí a solução. Você precisa ter isso muito bem claro, muito bem internalizado dentro de você, que você tendo essa clareza dentro de você que isso vai se solucionar, você parte para ação, que o resultado vai acontecer. Talvez um momento ou outro precisa de um ajuste, mas essa é a questão da vida. Mas que você vai conseguir seu objetivo, beleza? Um grande abraço aí, muito obrigado por ter assistido nosso podcast e compartilhe mais uma vez esse conteúdo que é de extrema importância para os empreendedores e também para todas as pessoas, certinho? É isso aí, grande abraço. Uns 45. Que bom.